coisas, nós pensamos o seguinte, que o que é que vai fazer a mudança na nossa vida? É a somatória dessas pequenas coisas. Nós esperamos que algo grandioso aconteça, nós esperamos que algo mude, mas aí veio o primeiro aspecto. A Renata falou de algo muito importante. Ela veio dizendo o seguinte, que na caminhada dela cristã, ela identifica, Renata, uma série de coisas, e é disso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, que na nossa vida cristã, como na nossa vida secular, envelhecer, ele não é opcional. Nós vamos envelhecer, mas amadurecer é opcional. Então nós podemos passar a vida toda na igreja e continuar sem entender que nós precisamos sim de uma maturidade espiritual. Amém, irmãos? Amém. E olha só, e são essas pequenas coisas aproveitadas que vão fazer a diferença na sua vida. E eu vou agora discorrer sobre pequenos textos. Os irmãos agora não precisam abrir suas Bíblias, só ficar atento. Esses, como eu estou falando em pequenas coisas, são pequenos textos que eu vou exemplificar. A Bíblia está cheia de exemplos de pequenas coisas, mas que o resultado foi grandioso. O resultado foram milagres que poucas pessoas conseguiram presenciar. Amém? O primeiro texto, ele é aqui, 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Primeira parte do versículo 2. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Bom, esse texto que ele parece que ele já é o fim. O que é que ela tinha? Desespero. Ela estava numa situação difícil. Mas olha só, vamos agora mudar um pouquinho a perspectiva. Vamos pegar o próprio texto bíblico e vamos fazer uma análise. Eu queria que os irmãos me ajudassem. Vamos lá. Ela tinha uma casa? Sim. O texto afirma, ela tinha uma casa, né? Ela tinha filhos? Sim. Tinha filhos? Mas ela tinha uma pequena botija, e na botija tinha o quê? Azeite. Ela tinha vizinhos? Sim. E provavelmente entre seus vizinhos ela tinha amigos entre eles? Sim. Porque ela sai para buscar as vasilhas e ela traz muitas. E o que eu queria dizer agora era exatamente começar, queridos, que a gente entrasse nesse texto. Quando Eliseu diz: o que tu tens? Ela diz: eu não tenho nada. Esse é o primeiro aspecto. Eu quero que a partir de hoje você declare na sua vida que mais nunca você encontrou Deus, mais nunca você vai dizer: eu não tenho nada. Nunca mais na sua vida você declare isso, porque Deus vai trabalhar na matéria-prima que você tem, e nós vamos ver vários exemplos. Deus vai lhe usar. Pode ser que você tenha uma pequena botija, pode ser que você tenha um pouquinho de azeite, mas Ele vai usar isso e Ele vai transformar a sua vida. Essa pequena botija, essa pequena quantidade de azeite fez com que a viúva participasse de um grande milagre. Mas olha só, Eliseu pegou e falou: o que é que tu tens? E é o que Deus tem dito a cada dia na nossa vida. Você levanta de manhã: pai, eu não tenho nada, eu tenho desânimo, eu tenho cansaço. Não, pare de declarar isso. Você está declarando na sua vida um atraso. Comece a falar: pai, hoje eu tenho a vontade de fazer algo, e olha que essa vontade vai aumentar e ela vai crescer. Aleluia! E ele diz o seguinte: glória a Deus. E essa matéria-prima, é a partir daí que a sua transformação vai começar. Tem um exemplo clássico aqui que a gente diz o seguinte: vamos pegar Agar. Quando Agar estava no deserto, ela se separa do seu filho para morrer. Olha que interessante. Aí a Bíblia diz que um anjo veio e abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço que estava próximo. Olha só, em muitos casos, a gente poderia, na situação de Agar, fazer como ela
só que dizer assim: pô Deus, mas o Senhor poderia fazer igual com Jacó, abrir um poço. Olha só, não precisava. A bênção de Agar foi abrir seus olhos. Quando Agar abriu os olhos, ela viu o poço, a vida dela foi salva e a vida do seu filho. Então Deus pode até não te dar um poço, mas Ele pode abrir seus olhos. E aí você vai ficar falando: ah, mas eu queria igual Jacó. Não. Deus vai te dar o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Não vai ser o que você determina, não vai ser no seu tempo que você determina. Aleluia, amém, queridos. Deus vai mandando pequenas bênçãos na nossa vida, só que na nossa visão não parecem importantes. Nós sempre esperamos. Som. Amém? Nós esperamos, e olha só que interessante, nós esperamos sempre que na nossa visão vamos dar para os irmãos ouvirem, né? Enquanto os detalhes. Pequenas coisas, mano. Ó, são pequenas coisas que na nossa visão não parecem importantes. E nós sempre esperamos, olha só, que as outras pessoas façam pequenas coisas. Olha que interessante. E que interfiram na nossa vida e que mude a nossa vida. Nós estamos sempre esperando que as outras pessoas tenham atitudes, que pequenas ou grandes, que mude a nossa vida. Nós não nos colocamos numa situação de responsabilidade para nós entendermos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós devemos iniciar a mudança que a gente quer que aconteça. Você deve iniciar uma mudança. A Renata comentou aqui, você deve iniciar a orar mais. Você tem que ler a Bíblia mais, e as bênçãos virão, mas você tem que começar com pequenas atitudes, e essa somatória de atitudes vai fazer com que você mude. E como é que a gente pode fazer uma mudança? Olha só, comece mudando pequenos hábitos. Às vezes nós queremos, eu vou fazer um planejamento. Não, comece fazendo um pequeno planejamento. Você não vai se frustrar, você vai conseguir atender. Porque foi a partir do pouco que a viúva tinha que se iniciaram os milagres que mudaram a sua vida, mudaram a vida dos seus filhos, mudou a sua vida financeira. E foi a partir do que ela tinha. Agora ela pegou o que ela tinha e foi atrás de um homem de Deus e entregou na mão dele e confiou. E a partir daí o seu milagre aconteceu e ela vivenciou algo maravilhoso. Nós só podemos não esquecer de uma coisa, é um alerta no caso dessa viúva. Depois que ela conseguiu as suas bênçãos, a gente ainda não vê a Bíblia mais relatando. Pode ser que essas bênçãos vieram e a partir daí foi o suficiente para ela. E ela diz ainda aqui no texto: o meu marido era temente a Deus. Irmãos, nós temos que nos posicionarmos, não é a sua esposa que é o alicerce da sua casa, não é seu marido, não é seu filho. Você é o alicerce, você tem as obrigações, você tem que fazer as mudanças necessárias, você tem que fazer, nós temos que fazer as nossas mudanças de hábitos para a partir daí nós vivenciarmos os milagres, amém? O próximo pequeno texto vem aqui em 1 Samuel 16, verso 10. E Deus fala para Samuel: até quando você terá pena de Saul
se eu rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou Jessé, Samuel perguntou a Jessé: são todos esses seus filhos? Jessé respondeu: não, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém, queridos? Olha só como é interessante. O que eu vou tentar fazer uma análise desse texto aqui são fatos que não estão relatados na Bíblia, mas a gente consegue subentender. E eu queria que os irmãos me ajudassem. Primeiro ponto: Davi foi ungido diante da sua família? Perfeito. Mas tinha pessoas estranhas de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, não. A gente subentende que foram chamados os filhos de Jessé. Davi foi chamado e ele foi ungido, consagrado, correto? Outro ponto: o mesmo Deus que chamou, mandou Samuel ungir Davi, ele poderia ter ido ungir Davi no pasto, onde Davi estava apacentando as ovelhas? Poderia. E aí é isso que eu quero que os irmãos comecem a entender. Eu peguei esses pontos para mostrar o seguinte: que às vezes nós tentamos pular etapas. Nós temos essa tendência, irmãos, natural de pular etapas. Verdade. Nós temos a vontade de nos basearmos apenas nos resultados. Entendeu? Você pensa nos resultados de Davi? Se eu perguntar aqui os resultados de Davi, todos saberão. Se eu perguntar aqui quais foram as vitórias de Davi, todos saberão. Se eu perguntar aqui quais foram as conquistas de Davi, todos saberão na ponta da língua. E eu queria até fazer um testezinho. Mas se eu perguntasse para qualquer criancinha que está aqui agora, qualquer um, e falasse assim: quem foi Davi? Eu tenho certeza que a maioria delas ia dizer o seguinte: Davi venceu Golias e virou rei. Correto? É uma resposta que seria quase que total nas criancinhas aqui. E é isso que eu queria que nós mostrarmos, que nós temos que ser diferente. Porque a gente vai pular toda a trajetória de Davi. Nós vamos pensar nas batalhas, mas nós não vamos lembrar das pelejas. Nós vamos lembrar das conquistas, mas nós não vamos lembrar das derrotas de Davi. Nós vamos lembrar de aonde Davi chegou, mas nós não vamos lembrar do percurso. E só para lembrar a cada um, Davi foi ungido, um jovem, e ele já se assumiu como rei, um homem. Então é importante entendermos essa trajetória. Nós temos que procurar as dificuldades, as pelejas. E outra coisa, Davi, ele tinha um alto investimento material e um alto investimento espiritual na sua vida, pelas quais ele passou e nós temos que passar. Se nós não passarmos, talvez nós não vamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida, porque a gente fica procurando o resultado e esquece que esse resultado ele depende de muitas e muitas batalhas, de muito joelho no chão, de muita leitura da Bíblia, mas nós esquecemos isso. Nós queremos as bênçãos, nós queremos o resultado, mas nos esquecemos do propósito. Amém, queridos? E eu vou continuar ainda usando Davi, tá? Mas eu vou tentar fazer uma análise de Davi de outra forma, de um outro aspecto, tá? Aí aqui em Samuel, já dos versículos que eu li, no versículo 13, ele diz o seguinte: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos,
e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Esse é o primeiro aspecto que eu quero colocar. Quando ele diz, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só, quando a gente vê esse detalhezinho que parece tão pequeno, mas assim, no nosso caso, que temos um conhecimento da palavra de Deus, que nós temos estado na presença de Deus. Imagina, queridos, você ser apossado. A partir de tal momento, o Espírito Santo de Deus passou a te governar. E é o que o texto está dizendo. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Agora aí vem o primeiro aspecto. Davi poderia ter saído de qualquer situação nesse momento e poderia, a gente pode imaginar, alguém cheio do Espírito de Deus poderia ser quase um super-homem. A gente poderia imaginar alguém com o Espírito de Deus, alguém superior, alguém com glórias. Mas o que aconteceu com Davi? Ele voltou para o campo para apacentar as ovelhas. É verdade. Os irmãos estão entendendo que nós procuramos essas mudanças radicais. Nós temos um exemplo aqui, mas a vida cotidiana de Davi não mudou, né? Davi, ele volta para a sua vida, mas olha só, agora eu queria que o irmão entendesse. A vida de Davi cotidiana continuou a mesma, mas a partir daí, as ações da vida de Davi, os desfechos na vida de Davi, estavam na mão de Deus. A partir daí, tudo que na nossa vida seria motivo de nós morrermos. Davi passou por situações difíceis, a Bíblia relata, mas ele foi vitorioso. E outra, as vitórias dele, tem algo muito importante aqui. Nós não vemos na Bíblia Davi colocando essas, eu vou colocar hoje aqui, trazer para o tempo de hoje. Davi matou um leão. Eu vou jogar no meu Instagram, eu vou jogar nas redes sociais. Davi continuou. A gente só ouve esses relatos de Davi, dessas coisas grandes, lá quando ele vai falar com Saul. Aleluia. Então Davi não procurou que essas coisas já fizessem uma mudança na sua vida naquele momento. Ele entendeu que o Espírito de Deus se apossou dele, mas ele ainda continuava com a sua vida. Ele precisava passar por vários aspectos, e nós vamos entender por quê. São muitas batalhas pequenas que você vai ter que passar até você chegar nas batalhas grandes. Amém? E antes de usar outros exemplos, eu vou continuar analisando Davi em mais alguns aspectos. E eu quero que os irmãos entendam a importância de pequenas coisas que passam desapercebidas na nossa vida. O texto fala que Davi matou alguns animais, correto? Todos os irmãos têm conhecimento? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que não é para enganar ninguém. Qual seria, provavelmente, o primeiro animal que Davi matou? Uma ovelha. Eu quase afirmo isso. Por quê? Ele apacentava ovelhas. Ele provavelmente deve ter abatido uma ovelha para comer. Então a gente está fazendo uma análise. Eu não estou aqui desvirtuando o texto, mas se a gente fizer uma análise, provavelmente Davi matou uma ovelha. A Bíblia não fala, ela não relata sobre alguns aspectos que eu vou colocar aqui ainda sobre a vida de Davi. Então eu imagino que com certeza foi uma ovelha. Aos olhos humanos, Davi ele era normal, ele era um garoto normal, mas a sua trajetória não é normal. Ela é alicerçada em grandes vitórias, em grandes batalhas, e isso a gente vai saber na Bíblia várias vezes, mas às vezes nós de novo pulamos esses aspectos. Para muitos de nós, a gente costuma passar por cima dos textos e a gente já vai direto aqui. Davi matou Golias e virou rei, mas não é. Então eu já queria colocar, irmãos, as primeiras dificuldades de novo na vida de Davi. Davi, ele se aposta do Espírito de Deus, volta para a sua vida normal. Só que Davi, aí eu já vou fazer um grande pulo. Ele, numa situação já conhecida, ele mata um gigante. Ele vem de uma progressão que nós vamos voltar a ela. E ele mata um gigante. E aí eu já queria fazer o primeiro alerta aos irmãos.
Quando Davi mata o gigante, os irmãos lembram das promessas de Saul? Então aqui para os irmãos, eu não vou citar todas, mas eram muitas promessas. A casa de Davi não pagaria impostos, Davi casaria com a filha do rei. Então tem uma série de coisas. É o primeiro aspecto que eu queria dizer na vida dos irmãos: não confie no homem. Aleluia. Saul não cumpriu nenhuma das promessas. E eu quero dizer que mesmo você estando em comunhão com Deus, você fazendo tudo certo, às vezes o que você acha que lhe é de direito ainda não vem. Mas Davi, ele só confiou porque eram promessas feitas do rei. E naquele tempo, promessa do rei era um decreto, mas ele não cumpriu, porque nós não podemos confiar nas promessas dos homens, somente nas promessas de Deus. E nós procuramos ser um bom pai, nós procuramos ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, nós procuramos ser um bom cristão, nós fazemos tudo certo, nós estamos em comunhão com Deus, mas nós achamos que Deus não reconhece. Os irmãos acreditam que nós temos muitas pessoas que depois de conhecer Deus e ter experiências com Deus, se afastam. Por quê? Porque eles acham que Deus não reconhece. Eles acham o seguinte, que se eu sou um bom cristão, eu ando em comunhão com Deus, eu acho que Deus tem obrigações comigo. Queridos, Deus não tem obrigação nenhuma com você, não tem obrigação comigo. Verdade. Nós sim temos as obrigações com Deus, com compromissos. Se você quer ser um cristão, você tem que pagar o preço, e as bênçãos virão. Glória a Deus. E outra coisa, nós não podemos nos esquecer que os planos de Deus não se frustram. Se os planos de Deus não se frustram, nós temos que alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Mas a Bíblia diz: os planos de Deus são bons. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Isso, maravilha. É verdade, Jesus, tu és maravilhoso. Na maioria das vezes, nós não entendemos. E vejamos Davi, ele foi um ungido rei, o que seria naquela época o ápice, o máximo que poderia ter na vida de alguém humano. Davi, ungido rei, era algo que, irmãos, que nós não temos noção. Ser um rei naquela época era muito maior do que você ser o presidente dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma mudança de perspectiva. Você tinha poder sobre vida e morte. Amém? Então nós temos que entender que essa era onde Davi iria chegar. E com isso, as maravilhas que antecederam a vida de Davi, aleluia, elas costumam ser menor. Você pega Davi, você pega ele rei, e nós esquecemos da trajetória, a somatória das trajetórias, e nós costumamos não entender. Mas o que Davi passou foi importante para a sua preparação e foi importante para a sua formação. Aleluia. Nós temos um exemplo de José que passou, ele aprendeu na casa de Potifar a cuidar do abundante, depois ele foi para a prisão e aprendeu a cuidar da escassez. Deus o preparou para ele assumir o governador do Egito. Nós temos que entender isso. Então vamos lá. Davi primeiro mata uma ovelha. A Bíblia não relata, mas é muito provável que Davi em algum momento tenha enfrentado um lobo. É muito provável, irmãos. A gente sabe que não estou aqui procurando aumentar o texto, mas é o inimigo natural das ovelhas. Agora a Bíblia diz o seguinte, que Davi matou um leão e depois matou um urso, para somente depois matar um gigante. Amém? Então ele teve preparação e teve formação. Nós precisamos entender que pequenas coisas a gente acha que são aparentemente pequenas, são insignificantes, mas vão fazer toda a diferença. Podem não parecer importantes, mas vão fazer que você mude de vida. Aleluia. É a somatória dessas coisas que vai mudar o resultado da sua vida. Aleluia. No seu casamento, essas pequenas mudanças que vão fazer diferença no seu casamento, vai fazer diferença na sua saúde, na sua situação financeira e no seu ministério. São pequenas coisas, não espere, irmão. Comece a fazer pequenas mudanças e a sua vida vai mudar. Nós temos que entender que já houve um Big Bang no mundo. Não espere que aconteça na sua vida. Comece a entender que
Deus fez muitas bênçãos na sua vida. Faça um levantamento. A Renata falou nesses 20 anos, se ela sentar e sentar aqui e pegar um caderno, ela vai começar a numerar. Ela vai dizer igual aquele hino: quantas bênçãos, conte quantas bênçãos Deus fez na sua vida. Deus, Ele pode ter te levantado. Às vezes o Rodrigo sempre fala, nasceu no lar cristão. Ele tem que entender que isso é uma bênção. Você nascer no lar cristão, irmãos, é bênção. Tem muita gente que não entende, acha que as coisas vêm para a gente por destino, mas lembra, Deus define. O pastor Ariel falou, né, que Deus ele tem poder, ele tem conhecimento sobre as ações, sobre o resultado das ações que nós tomamos. Amém? Bendito seja Deus. Olha só, nós esperamos que na nossa vida que a gente se transforme. Muitos irmãos vão achar engraçado, mas a gente espera na vida uma hora você se tornar um termostato. Você acorda, aí fala: hoje não, hoje eu vou me ligar. E aí, irmãos, tem uma coisa interessante: quando você liga, você pode escolher 100, 180, 200 graus, mas na nossa vida não funciona assim. Você tem que entender que nós precisamos ser trabalhado. Aleluia. Deixar que o Espírito Santo Aleluia. De Deus venha te fazendo, que você passe a ser um termostato, mas nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. E a sua vida vai mudar. Não fique esperando grandes coisas. Eu já ouvi, muitos irmãos já ouviram: ah, pastor, a hora que eu ganhar um monte de dinheiro, eu dou uma grande oferta. Queridos, Deus não precisa. Verdade. Talvez aqui surpreenda muitos, ele não precisa. O que ele precisa é do seu compromisso. Verdade, aleluia. Você tem que entender, não vai ser grandes coisas que vão fazer a sua vida cristã dar uma grande mudada. Pare de esperar coisas grandes. Fique sensível ao que o Espírito Santo tem falado no seu ouvido. Às vezes ele não tem gritado, ele tem sussurrado. Só que você está preocupado em ouvir um microfone, em ouvir coisas grandes e não está ouvindo. O Espírito Santo ele fala com você em vários momentos. Só que a gente está esperando que algo muito grande aconteça para mudar a sua vida. Fique atento, sensível às pequenas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Paulo diz em Filipenses 4:11: eu digo isto porque não esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz esse texto. No versículo 12 ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Que Paulo está dizendo que não importa o que aconteça, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É isso maravilhoso. Oh, glória. Um texto rapidamente aqui, 1 Coríntios 13:11. Paulo também diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, nós estamos falando em amadurecimento espiritual. Se você está na presença de Deus há muitos anos e a sua vida não mudou, talvez você precise entender. Isso não vai te impedir de ir para o céu, mas você está precisando de se amadurecer espiritualmente. Esse texto é muito claro, que nós temos que ter uma mudança de atitudes para ter uma mudança de resultado. E eu digo mais: pegue o pouco que você tem. Se você ainda acha que na sua casa tem pouco amor, pegue o que você tem. Na sua casa você está com a sua vida, pais, vocês estão com a sua vida desgastada com seus filhos, pegue esse pouco de afeição. Se na sua vida financeira você tem pouco, pegue esse pouco que você tem. Se a sua saúde está debilitada, lembre, Deus te colocou, Ele te deu força para você vir aqui. Aleluia. Você veio aqui porque Deus permitiu. Oh, glória! Mas eu estou doente. Não, o Senhor te trouxe aqui. E é aqui que Ele tem bênçãos para cada um que se colocam na presença dEle, porque você poderia estar em casa. Verdade. Só que olha só, não, Deus vai me abençoar em qualquer lugar, vai. Mas Ele diz que nós devemos congregar, porque Ele vai estar onde tiver 2 ou 3 em seu nome. Amém? Aleluia, glória a Deus. Coloque o que você tem nas mãos de Deus, porque Ele vai transformar e vai fazer crescer. Amém. Olha só, a viúva disse: eu não tenho
Deus de poder e glória. E algo importante que eu queria, irmão, já começar nesse pequeno texto. Olha só, quando ela diz que ela não tem nada, é um alerta que nós temos. Irmãos, na hora da crise, o pequeno parece menor. Queria que os irmãos entendessem, na hora da crise, nós perdemos o foco. A nossa percepção, ela diminui. Então é importante você ter uma noção em quem está guiando o seu navio, quem é o leme do seu navio, qual é a língua que está na sua boca e qual é a fagulha que está se incendiando. Os irmãos temos que entender, irmãos, que isso é importante. Tá? Verdade. Aleluia, Jesus. Vou pegar um texto aqui, penúltimo texto pequeno, em João 6, verso 8. E ele diz o seguinte: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Olha só, irmão, diga para você, diga para Jesus o que você tem. Olha só, nós estamos falando aqui de um discípulo que andava com Jesus. Aleluia. Ele viu as maravilhas de Jesus, mas na primeira situação aparente, ele disse: Senhor, o que é isso para tantos? Só que ele esquece que quem estava lá é o dono de tudo. Não, pega o que você tem, na sua mão pode ser pouco, coloca na mão de Jesus, meus queridos, e você vai saber que mudança vai acontecer. Bendito seja Deus. O que nos mostra que, mesmo em comunhão com Deus, mesmo você com uma vida cristã, mostra que é o seguinte, que na dificuldade nós perdemos o foco. Amém? Último texto, pequeno, Elias. Elias diz a seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Seu servo subiu e olhou e disse: nada. Elias disse de novo: volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu: eis que sobre o mar tem uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Queridos, por que eu deixei esse texto aqui para o final? Porque ele é muito interessante. Eu falei na somatória dos pequenos milagres. Esse milagre é diferente. O grande milagre está dentro do pequeno milagre. Se nós colocarmos, nós pensarmos o seguinte: se você olhasse, olha só, Elias começa a orar, e Elias está orando, e ele diz para o servo dele: vá lá e dê uma olhada. O servo dele foi com um olhar humano, ele foi com um olhar limitado, ele foi com um olhar de homem, ele não foi com o olhar de Elias, porque quando ele volta e diz: tem uma pequena nuvem, sabe o que Elias diz? Ei, se prepara. E é o que eu tenho a dizer para cada irmão aqui: quando